Renato do céu, foi um amasso do Palmeiras na noite de hoje. Boa noite. Boa noite. Principalmente pro palmeirense que tá acompanhando a gente. Vai terminar o sabadão aí legal, vai dar pra curtir um pouquinho. Começou agora à noite, né? Mas boa noite a todos. É um jogo controlado, vamos dizer assim, controlado de cabo a rabo. Eu acho que os primeiros 20 minutos, 15 minutos do Palmeiras, eu acho que são momentos e é uma postura, é um desempenho que o Abel pode pegar, cortar e ficar passando no CT. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Porque mostrou a essência do que é o Palmeiras vencedor do Abel. Ritmo. Ritmo, intensidade pura. E o Corinthians, muito por mérito do Palmeiras, não jogou. Foi dar seu primeiro chute no alvo já pro final, se a gente contar que aquele cruzamento foi na direção do gol, mas não sei se foi finalização. Mas o Palmeiras não deixou com isso para começar a iniciar jogadas, né? Com isso que o Corinthians é muito louco, que veio com o meio de campo muito povoado e não ganhou o meio de campo. Com isso tomou, taca no meio de campo, muito bem o Martínez hoje de novo, que eu acho que é um cara que Palmeiras, quando tá ajustado, mostra que tem muita qualidade. Mas assim, 2-0 eu achei que foi, se a gente olhar porque foi o jogo, cabia mais, Palmeiras jogou pra fazer 3, pelo menos. Teve gol anulado, teve bola na trave, teve defesa importante do Donelli. E o segundo tempo, apesar de não ter sido no mesmo ritmo do começo do jogo, como foi no primeiro, o Palmeiras errou muito contra-ataque, né? Muito lance de decisão errada ali, de no final você acabar um pouco melhor a jogada. Enfim, eu acho que mais do que resultado, acho que o palmeirense, a sua comissão técnica, que tá pressionada nos últimos tempos, tem desempenho para falar. Hoje eu acho que a coletiva do Abel vai ser muito nesse sentido, de desempenho. E repito, se o Palmeiras conseguir imprimir o ritmo que ele conseguiu colocar nos primeiros 20 minutos durante o campeonato, o Palmeiras briga por título de novo. Essa é a essência do Palmeiras do Abel. Hoje acho que também mostrando o elenco que tem, né? Nas possibilidades de mudanças no time, que quando você via, claro que o Corinthians tinha seus desfalques, mas quando você via as mudanças que o Corinthians fazia, as mudanças que o Palmeiras fazia eram mudanças de níveis diferentes, assim. VS, quero te ouvir um pouquinho em relação ao Corinthians, porque assim, tem muitas questões que envolvem um jogo que acontece dessa forma, um resultado que acontece dessa forma, mas a escalação, e o Renato falou aqui, a escalação do meio até não é tão diferente da escalação do meio do primeiro jogo, né? Contra o Palmeiras no Allianz. O Corinthians entrou com o time titular, com o meio-campo titular praticamente com uma alteração, né? Que muda que foi, na relação com o primeiro jogo lá no Allianz, que era o Romero, e foi o Bidon dessa vez. Foi o Bidon um pouco mais avançado, mas que faz sentido, que cara. Que normalmente é o Garro, né? Total. Inclusive o Romero jogou nessa posição. O tripé de meio campo, de Ranieri, Carrilho e Martínez, é o tripé. Que tá sustentando o jogo do Corinthians. A diferença é que você não tem o Garro e vai demorar um pouquinho pra ter, tá lá fazendo o tratamento lá na Espanha e tudo mais. E foi o Breno Bidon que de fato também não conseguiu dar sequência às jogadas. E aí acho que tem uma questão ali que o Carrilho, por exemplo, eu acho que foi o pior jogo do Carrilho no ano. Se bobear, talvez tenha sido o pior jogo do Carrilho com a camisa do Corinthians. E pra mim, o melhor jogador do Corinthians no ano. E acho que Acho que muita gente tratou como um voto cult, mas pra mim o Carrilho foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Foi o meu voto. Enfim, e muita gente falou, não sei o quê, eu entendo que um Hugo brilhe mais, Yuri Alberto brilhe mais, gol do título. Mas pra mim, o jogador mais consistente foi o Carrilho. E hoje o Carrilho não conseguiu fazer praticamente nada. Ele foi encaixotado pelo lado do Palmeiras ali na marcação em cima dele. O Breno Bidon meio perdido nessa função um pouco mais à frente. Que também acho que não seria o Romero a fazer muita coisa ali. Talvez você puxar, recuar, trocar de posição com o Memphis. Talvez. O Memphis ali apareceu naquele chapéu que ele deu ali no meio campo e acho que só. Mas até achei o mais lúcido, do Corinthians. Quando a bola chegava, ele dava umas clareadas. Que chegou é a característica, é a qualidade. Mas enfim. Mas eu achei não só ele, mas muitos jogadores meio desconecto com o jogo. É isso. Meio fora do jogo, meio... Por isso que eu digo o Palmeiras 100 por hora e o Corinthians 10. Por isso que eu digo que tem muita coisa que explica, né, um jogo. É uma escalação muito parecida com a do Allianz. E que funcionou de uma forma completamente diferente. Mas acho que
pelo que o Corinthians fez e pelo que o Palmeiras o fez. Corinthians estava mexido. O Palmeiras não imprimiu esse ritmo na final do Campeonato Paulista no Allianz, nem na Neoquímica. O Corinthians estava mexido, do meio para trás, né? Porque aí do meio para trás, de fato, ele estava mexido. Mas no meio-campo, que eu acho que onde a gente viu faltar muita coisa do que esse meio-campo do Corinthians tem feito, acho que ali foi o segredo. Ranieri hoje fora do tempo de bola, o Carrilho muito mal em tudo que tentou, o Martínez talvez acho que seja quem tu mais livre ali. E só para fechar do lado do Palmeiras, acho que para ficar a noite perfeita só faltava o gol do Vitor Roque ter colocado, porque é clássico, você ganha sobrando, com a Arena Barueri meio que pulsando ali junto com o time, né? Ganhando um climinha ali de mando de campo. Então, assim, uma coisa pequena, mas ganhando um climinha. Você teve o time jogando bem, você teve o Paulinho voltando. O Paulinho voltando a jogar e estreando com muita movimentação, aparecendo, saiu cara a cara com o goleiro. Pra ficar perfeita, pra ficar assim, irretocável, só faltava o gol do Vitor Roque ter saído. Mas aí, quero ouvir o Mauro Beto, que já está junto com a gente aqui, que estava na arquibancada junto com a galera. Se fossem atuações ruins, o torcedor podia ficar decepcionado e tal, mas já aconteceu um gol anulado, aconteceu outro gol anulado, e anulado assim, que precisou de uma interpretação do árbitro, e a gente pode até discutir que eu concordo com a interpretação do árbitro, né? Ele precisou ser chamado quando é impedimento num geral. Não precisa, ele precisou, porque precisava ali analisar o quanto Gustavo Gomes participava ou não do lance. E legal que ele chamou o Bandeirinha, tá? E tal. Legal que ele chamou o especialista da função para avaliar a interpretação. Isso é legal, cara. Eu nunca tinha visto, E acertaram também acho. Mas aí, ô Maurito, nem dá pra ficar triste. Não. Revolts com o Vitor Roque. Inclusive, ele sai de campo com gritos ao nome dele, né? E aí, Maurito, o torcedor do Palmeiras está satisfeito? Boa noite a todos. Boa noite. Vai perguntar estão mais calmos? Lugar de... Vai perguntar estão mais calmos? Se perguntar, vai receber. Eu gosto muito da tia Leila. Eu não gosto, você leva pra sua casa. Eu tô precisando, Mauro, de um dinheirinho no meu time. Não, tá sim, meio ruim mas ela tem méritos, mas ela não Treinador inventou o também. futebol. Nossa. Ela não inventou a mulher no futebol, ela não inventou o Palmeiras e o Palmeiras vai Mas acabar. ela é importante. Vamos aos fatos, Ela é vamos ao jogo. importante, Vai, sim, vamos Maurito. aos fatos, deixando claro que, inclusive no estádio dela, na Arena Barueri também, que não tem verdade. problema algum quanto a isso. Tal. Todo O Palmeiras não reformadinho. gosta, ela fez um belo trabalho, já falei inclusive para ela pessoalmente sobre o belo trabalho em Barueri. Foi um belo trabalho do Palmeiras. É interessante que no ano passado em Barueri, naquele 2-2 na fase de grupos do Paulista, era para ter sido um 5 ou 6-0 pro Palmeiras e o Corinthians com 2-0 foi buscar o 2-2. Hoje era para ter sido 6-0 pro Palmeiras. Foi uma Sabe o das que me melhores- lembrou, Mário? O primeiro tempo lembrou muito o primeiro tempo do Brasileiro, só Sim, que o Corinthians também. saiu com 0-0. O Palmeiras saiu com 0-0. 0-0. O Palmeiras primeiro está tempo, o fazendo Palmeiras- bom jogo. Esse jogo é um milagre com ter tomado o gol. O primeiro Foi, não. tempo era pro Palmeiras ter saído da Neoquímica Arena com 3-0 O Palmeiras no segundo turno do só Brasileiro. fez um jogo realmente ruim contra o Corinthians. A final do Paulista na Neoquímica Arena. O jogo não foi tão bom, o Corinthians teve 2 chances, o Palmeiras teve uma. O Palmeiras em outros jogos contra o Corinthians, até quando perdeu, quando ele perde por 2-0, aquele no retorno do Brasileiro do ano passado, que é um começo da arrancada, o Palmeiras estava melhor até tomar o primeiro gol. Aí descambou tal. Hoje o Palmeiras... De uma maneira geral, apesar de não estar ganhando os últimos... O Palmeiras tem criado mais chances, né? É isso. O Palmeiras... O Palmeiras foi melhor. O Palmeiras hoje, pelo meu critério, teve 11... O primeiro tempo desse jogo, rapidinho, meu, Sim, claro. foi do nível dos primeiros minutos de hoje. Sim, 1-1 também, quando o Yuri E depois eu vou até falar do Corinthians, porque esses duelos contra o Palmeiras também falam sobre o que é esse Corinthians. Assim, o Palmeiras teve hoje, pelas minhas contas, 11 chances de gol. É muita coisa. O Corinthians teve uma aos 46 com o Hugo, que é pra mim o pior lateral esquerdo que eu já vi na história do Corinthians. Olha, O Hugo, assim, é um negócio Tem uma briga com o terrível. Bidu? Teve o Irã. Não, o Irã jogou mais pela... Ele jogar nas duas, mal nas duas. Mas o Irã, pra mim, ele disputa com o Eldinho, que jogou inclusive nos dois, né? O Corinthians, a fase era tão boa, o Corinthians Teve conseguiu mandar o Tamandaré Eldinho. também na direita. O Tamandaré também foi bíblico. Mas enfim, mas o Irã é o mesopotâmico, como eu chamava. Mas jogou mais para... O Irã conseguiu fazer uma vez um pênalti no Pacaembu de costas. Ele conseguiu de costas e agrediu o adversário, Olha, foi já pênalti. teve uns lateral Mas também, lateral esquerdo, vamos chegar um pouco... Mas enfim, o Hugo teve a chance, Hugo uma boa tá nesse defesa do debate. Everton. Tá no debate. Agora,
é indiscutível. Foi uma das piores partidas do Corinthians. É partida do nível do ano passado no Paulista do Corinthians. E essa partida do Palmeiras hoje é de nível que há meses o Palmeiras não tinha, esse ano não teve, e mesmo em fases de agosto pra cá foi a melhor exibição do Palmeiras. E o que mudou pra acontecer? Eu acho que esse é o que o Renato falou aqui, né? É pegar esses 20 minutos e mostrar. Estevão por dentro. Não é só isso, mas o Estevão por dentro demorou, né? Agora tem opções. O Felipe Anderson foi muito bem. Tem Mais uma vez. Mais uma vez. Esse eu acho que é um acréscimo de elenco, né, no fim, que ganha o Abel. Porque com o seu Vitor ele Roque, entrava e vai não entrar tava fazendo Paulinho, nada. uma partida excelente do Emiliano, não só pelo gol. Palmeiras todo muito bem. E é aquela coisa, quando um time joga todo muito bem e o outro adversário não joga nada, o Memphis, se você pegar o gols, não teve gols, mas os kills do Memphis hoje, as jogadas mais bonitas do jogo, fora os do Estevão e do Memphis. É chapéu, é toque de calcanhar, mas é pouco. E os amigos não ajudaram. E ele também não se ajudou. Bola. Mas sem bola, ele teve um lance sem bola que no final do jogo que é absolutamente irritante. Eu fiquei irritado com o Memphis, quer dizer, eu no Palmeiras e Corinthians ficar irritado com o jogador do Corinthians, pelo nível absurdo, você já vê. Mas é assim, o Palmeiras sai com aquela sensação, pô, ótimo, voltou a vencer o que não vencia um derby a 4 jogos, acabou de perder em Itaquera o Paulista, a busca do Tetra, e o Palmeirense é corneteiro e tal. Mas ele tá cornetando só porque não foi mais, mas realmente foi uma partida que pode ser um marco para o Palmeiras no campeonato e um sinal de alerta para o Corinthians também. E essa questão até do Corinthians, eu acho que os duelos do Palmeiras ilustram muito a realidade do trabalho do Ramon. É muito louco, porque assim, tem o 0x0, que é um milagre coisa não tomar nenhum gol do Palmeiras naquele jogo. Aí 1x1 também. O Palmeiras até oscila durante o jogo. Aí tem o do Paulista agora na primeira fase, que o primeiro tempo do Palmeiras muito bom, com isso recupera no segundo. E com o jogador a menos da partida Aí 16. no Paulistão, a final, a finalíssima, o Corinthians ganha o jogo no físico. O Corinthians duela muito, joga numa intensidade... Aí agora joga numa rotação muito baixa. É muito difícil de entender, porque o Corinthians do Ramon ele é capaz de fazer jogos como fez no Equador na Libertadores e depois contra o Palmeiras competir e ganhar a forceps. Porque tecnicamente não foi um jogo brilhante, mas com isso teve seu mérito. Teve organização, teve intensidade. Então, assim, é muito difícil. Eu sempre falo muito isso. Eu sinto que esse jogo do Corinthians, ele é cada vez mais dos jogadores. Eu sinto que falta elemento, falta saída pro time. Às vezes encaixa porque tecnicamente é um time que tem qualidade. Só que hoje foi o que o Vitor falou. Pra mim, o Corinthians foi campeão do Paulistão, somente na reta final, por conta do trio de volantes, cara. Fisicamente eles sustentaram. Hoje, cara, os caras estavam pregados, os caras estavam andando, cara, olhando. Não sei se a viagem pra Colômbia, o jogo lá de cara, mas bem que o jogo foi na terça, né? Foi terça, e o Palmeiras jogou um dia depois. Exatamente. E ele segurou alguns jogadores, né? O Carrilho entra lá. O Carrilho realmente, só pra concordar, pra mim foi o melhor jogador do Paulista, é o melhor jogador da temporada e hoje tocou mal. Teve muito abaixo. Assim, eu anotei aqui, foram 2 gols do Corinthians, 2 gols do Palmeiras, o gol anulado, 2 bolas na trave. O Donelli fez, nas minhas contas aqui, 3 defesas difíceis. Então, assim, uma superioridade muito grande, né? Sim, uma superioridade muito grande. Jogadaça do Estevão. Assim, o Corinthians hoje ele não conseguiu competir, né? O Corinthians não conseguiu competir. Eu queria entrar no ponto, voltar ao ponto do Vitor Roque. Porque, no geral, assim, o 9 é muito analisado por... O 9, função 9, né? Ele é muito analisado por fazer o gol ou por não fazer o gol, né? Se ele não faz, não consegue participar, ele não tá sendo efetivo, ele foi contratado pra fazer gol, blá, blá, blá. E ele tá conseguindo participar, né? Mesmo sem fazer gols, ele tá fazendo bons jogos. A minha tese é o seguinte. Jogador que trabalha no nível que ele trabalha, é questão de tempo. Eu falava isso sobre o Yuri. O Yuri na fase ruim, a informação que nos treinos ele comia grama. Você via no jogo uma dedicação gigante. Não. É o Vitor. O Vitor é isso. O que ele tá trabalhando sem bola... Os Vítors. É os Vitor. Porque Vitor eu acho Sérgio, que, no caso do Yuri... Ele errava muito. Ele errava muito e eu acho que o time não jogava zero para a característica dele. Não, acho que não é o caso do Vitor Roque. O Vitor, eu falei aqui que eu acho que existe uma empolgação um pouco grande com ele. Digo, tecnicamente... Antes, você diz, né? No Atlético ainda. Quando ele vai pro Barcelona, acho que tecnicamente ele é um jogador que tem alguns problemas e eu já pontuei isso algumas vezes. Só que a nível de assim, ele compete demais. Fisicamente ele é um touro também, né? E pensando em característica de time, de trabalho...
Cara, se tem um lugar pra ele desandar, pra ele, sabe, desenvolver o jogo dele, melhorar, crescer... Desabrochar. É Ele e no o Palmeiras, Paulinho. cara. É, no Palmeiras. o que o Abel pede de um centroavante, É isso. o Vitor Roque tem muita condição de entregar, né? Tem. Bom, é só a gente pensar nos últimos. Atacar a profundidade, fazer arrasto, incomodar o zagueiro, se precisar. Porque você olha ali e você fala, pô, ele é baixinho. Mas beleza, vai ver o gol que ele... vai pra um tranco com ele. Cara, ele vai em todas. Pra um tranco. Ele- não, mas vai ele pra não um alivia tranco. uma, ele Sabe bate no aquela zagueiro. bola espetada que tá saindo lá? Que o zagueiro, o atacante tá vindo por aqui, o zagueiro tá vindo por aqui, que eles vão se cruzar assim? Faz esse É o lance que ele faz fez essa logo batida depois com o do Vitor Ronaldo. Roque, que vai ter muito zagueiro caindo, porque ele é o famoso, a gente dizia isso lá no meu bairro quando eu era criança, é o famoso parrudo. Não, ele vai dentro. Então assim, cara, em o termos de Paulinho também característica, pro que o Abel quer de um time, Eu acho que tem tudo pra casar mas muito. o Vitor é cara. mais Ele competitivo é Paulinho. que o Paulinho. Sim. É mais- E os dois e podem jogar juntos, mas eu mais acho que vai ser um inconformado, desenho talvez, né? até meio parecido com o Eu Corinthians. acho que o Paulinho é Dois mais caras à técnico frente. também. Eu acho o Paulinho bem mais, Sim. bem mais É, Mais técnico. bem mais técnico. Só que jogadores com a sim. mentalidade Esse é o do lance Vitor... dele, que ele briga o Vitor Roque. Não, é que eu acho que é só a gente E é pegar logo depois aqui do gol Na hora anulado. ele pegou no lado. o quanto o Rony entregou Sim. pro Palmeiras do Abel. E tem que eu acho que o menos Vitor Roque qualidade. consegue E- entregar o que ele entregava no sem bola, Em características- mas tem mais qualidade Sim, com a essa bola. pra finalizar. Entende? E assim, E é tão rápido quanto, talvez. Sim. Talvez eu o Rony acho- seja, eu acho que o talvez Vitor o Rony joga, seja né? um Eu pouquinho acho mais que- rápido, mas ele tem uma velocidade também, um Eu acho trunfo que muito o o Vitor é Vitor maior. maior. coisa. Quanto tem de altura o Vitor? Acho que o Vitor é maior. Não, maior. O Rony, O Rony eu tem fiquei mais 1,70, né? 1,66. Ele é menos 1,66. baixo. O Rony é mais Tem baixo que eu. 1,72. Não, o Rony tem 1,66. Não, eu tô falando do Vitor Roque. Ah, o Vitor. E assim, isso eu ouvi O uma Vitor vez... Roque tem Rony 1,66, isso aí 1,74. mesmo. Ó, 2 a mais. Uma vez eu ouvi isso de um 1,66, cara... mas de- é minha altura. 74,5. de um treinador que eu respeito muito, que jogadores com a 1,74. mentalidade do Vitor, eles melhoram. Não Gente, tem a gente como. está Eles falando de um melhoram. jogador que com 17 anos decidiu 2 mata-mata de Libertadores, né? É, Então assim, e isso fez Mas o Barcelona pagar 70 milhões num pacote de transferência nele. Não é pouca coisa. Ah, não deu certo lá. Gravamos até um programa hoje é sábado, né? Gravamos um programa ontem de quem era o melhor sub-18 todos os tempos, Aham. né? E o Vitor Roque está analisado lá. A gente tem que lembrar, assim, é muito impacto. Lógico que pode ali ter parecido em algum momento que ele era, até porque a gente vinha na esteira de alguns jogadores, muito jovens, né? Sim. Pode ter entendido que a gente talvez tenha superdimensionado um Carência pouquinho. da posição, pensando em seleção também. o potencial tá lá, cara. Tem. O potencial Até tá porque lá. tá na pauta um já. jogador que com Futebol. 17 anos faz gol contra o Libertad, numa Libertadores, e faz o gol da vaga contra o Estudiantes lá dentro. Então, assim... Mas tem que continuar, né? Porque, no caso, eu já Mas vi então, alguns que fizeram um gol aí. tudo Não, bem, tinha até mas final ele- de Libertadores e no fim das contas... Mas ele continuou, ele no Atlético Não, eu sei, Paranaense eu tô jogou dizendo, muito. Eu acho que é que de significa, fato, mas muito não é jovem. determinante. Não, tudo bem, mas é que ele continuou, pô. Depois disso, ele fez uma atuação. O Vitor Roque fez uma atuação dentro do Mineirão contra o Atlético Mineiro, que todo mundo lembra. A atuação que ele teve contra o Palmeiras no Allianz Parque. Tanto é que na apresentação o Abel fala: não, ele já machucou muita gente, agora vai estar do nosso lado. Então, assim, acho que ele fez o salto pro Barcelona e acho que ali tem um quê de erro do próprio Barcelona. Também, acho que era muito bagunçado, era muito... Então, assim, chega no meio do ano, que talvez eu acho que não era a melhor coisa. Quando Quase você chega nunca no meio é, do né? ano, não. Chega no meio Meio da da temporada. temporada No meio- deles, no né? meio da Chega em temporada. janeiro, então, assim, talvez não foi a melhor coisa, talvez fosse melhor ter chegado... Característica de Enfim. clube também, cara. Então, Não é um característica jogador de do clube. Barcelona. Logicamente que a pegada do que o Barcelona espera de um moleque No momento, vindo não de era outro bom. lugar era diferente do que o Real queria. Então, mas, cara, o potencial dele tá muito ali pra mim, cara. E casa muito com o que o Abel quer de um centroavante. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do Palmeiras. São o Vamos... quê? São 7 jogos sem marcar? Agora 7. 7, 7, é. né? É.